falado. E este ano, esse início de ano, nós estaremos falando a respeito de amando a Deus, amando as pessoas, né? E não tem como nós iniciarmos este tema amando a Deus, amando as pessoas, através de um tema que é bem complexo, né? Que é um tema que ele nos constrange, mas também ele nos impulsiona a vivermos o reino de Deus. E eu quero falar esta manhã a respeito de discipulado, tá? Domingo passado, nós comentamos na igreja, falamos a respeito de que Jesus falou diante de seus discípulos, perguntando para eles, quem quer ser o meu discípulo, né? Quem quer ser os meus seguidores? Aí Jesus diz para ele, carrega a tua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me. Então nós partimos por aí. E o discipulado, ele nos dá essa direção, né? A direção de quê? De que nós precisamos estar caminhando com Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Mas para fazermos essa vontade de Cristo, nós precisamos renunciar a nós mesmos, né? E carregar a nossa cruz e seguir, né, esse caminho tão abençoador, que nós sabemos que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu queria esta manhã falar a respeito de um texto que está lá em Gênesis, capítulo de número 30. Nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 39, e eu conto com a graça de Deus para que os irmãos possam compreender aquilo que Deus colocou no meu coração para falar esta manhã para a igreja. Diz assim a palavra. Aqui fala de Jacó, ok? Aqui está falando a história de Jacó. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Essa é a palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Deus, que através dessa palavra o Senhor seja engrandecido e glorificado, Senhor. E que esta mensagem possa ir de encontro aos corações dos meus irmãos. Que haja vida nesse momento, Senhor. Que esta palavra venha produzir vida aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E é interessante, irmãos, que esse texto, né, terminando de ler, e concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Meus irmãos, quem ama a Deus, ama a gente. A Bíblia fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ainda ele completa, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A igreja que entende isso é a igreja. Não existe outra forma de ser igreja. A visão da igreja tem que ser dessa forma. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ser igreja, irmãos. Isso se baseia na igreja. Um conceito bem simples, básico, mas
ao mesmo tempo, para viver é uma coisa bem profunda. E hoje eu vou falar aqui, vou tentar ser um pouco rápido, ser e fazer discípulos. Entendam que nesses dias atuais, tem um volume enorme de pessoas que se autodenominam evangélicos. Eu estava olhando os números, hoje nós passamos de 45 milhões de evangélicos em nossa nação. Dizem os estudiosos que daqui mais ou menos uns anos, 5 anos, provavelmente nós seremos a maioria absoluta. Mas, diante dessa estatística dada, real, eu fico olhando para mim e eu fico percebendo que essa coisa não está batendo, irmãos. Por quê? Porque eu vejo que nós não estamos conseguindo impactar a fibra moral do evangelho nas pessoas. Hoje sabemos sim, de fato, que existem tanta igreja, tantos líderes, tantos movimentos que estão acontecendo, arrebanhando pessoas. E parece-me que está sumindo a programação real da igreja. Aquilo que, de fato, uma igreja deve ser. Uma igreja deve caminhar. Parece que está sumindo, meus irmãos. Aí eu me pergunto, como lidar com essa situação? É voltar para as Escrituras, irmãos. Vamos olhar para Jesus. A Bíblia mostra que quando Jesus ressuscitou, depois de ter vencido o pecado através da sua carne, vencido a morte através da sua ressurreição, depois dessa vitória plena, Jesus se manifestou para os seus discípulos diversas vezes. Ele orientou seus discípulos. Mas eu acho interessante que Jesus ele se manifestava de formas diferentes, mas o tom que ele falava diante dos seus apóstolos, diante de seus discípulos, era apenas um tom de voz. Ele disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. O conceito básico que ele falou a respeito para os seus discípulos foi essa questão: toda autoridade me foi dada. Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos o quê? Toda autoridade me foi dada. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? É eu que mando. Nada mais que isso. É eu que mando aqui. Nós podemos ver que Jesus ele estava dando sempre uma ordem. Porque isso, meus irmãos, essa palavra aqui, ela está nos 4 evangelhos, e também ela é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, onde veio a descida do Espírito Santo. Naquele contexto todo, houve-se essa palavra. Houve este caminho. E Jesus dizendo: olha, eu que mando, é eu que coordeno, é eu que dou direção para a igreja. Portanto, você que está conectado a mim, eu estou te dando uma ordem e um mandamento para vocês. E eu acho engraçado que esse é o mandamento pós-ressurreição, né? E que mandamento é esse? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos ler todos juntos? Ide e fazei de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para mim, isso aí é uma coisa minha. São as palavras mais importantes de Jesus depois que ele ressuscitou. Porque aqui é o início da igreja, irmãos. É o cerne de que Jesus pensou como igreja. Não foge disso. Ser igreja nasce a partir dessa missão. E infelizmente, muitos de nós não nos despertamos a isso.
ou então estão adormecidos. E sobre esse texto, meus irmãos, que nós lemos, um texto pouco emblemático, né? No decorrer da mensagem vocês vão me compreender. Nós vamos falar algumas questões para aprendermos sobre ser discípulos e fazer discípulos. Nós temos aqui, nesse contexto, 2 pastores. Primeiro é Labão. Para quem não sabe, Labão, sogro de Jacó. E nós olhando pela história de Labão, Labão não era aquele cara gente boa, irmãos. Labão, de fato, ele era pastor, ele cuidava ali das suas ovelhas. Ele vivia em meio àquelas ovelhas. Mas o negócio dele era apenas o rebanho. E ele fazia de tudo com esse rebanho. E ele usava esse rebanho para prosperar, para ganhar dinheiro. Labão não tinha chamado, irmãos. Ele usava aquele rebanho dele como apenas valor real, como número. Ou seja, Labão não tinha chamado, Labão não orava, não levantava altares, não ouvia a voz de Deus. Labão olhava para o seu rebanho e aquele rebanho dava prazer para ele, porque aquele rebanho para ele dava poder, dava mídia, enchia o seu coração de motivações carnais e naturais. E nós temos uma figura de um outro pastor, Jacó. Jacó já era diferente, também pastor de ovelhas. Ele literalmente trabalhava com ovelhas. Mas Jacó, ele cuidava daquelas ovelhas, olhando para Deus, de acordo com a vontade de Deus. Jacó, naquele momento na vida dele, ele tinha paixão por Deus, tinha ascendência, tinha propósito de vida. Jacó era homem de altares. E no meio desse contexto aqui, onde Jacó já havia trabalhado há muito tempo, e ele viu que o seu sogro tinha prosperado por conta do seu trabalho, ele decidiu fazer uma proposta para Labão, dizendo assim: vamos nos separar. Mas Labão, diante da sua astúcia, da sua sabedoria também, da sua ganância, ele fez uma proposta para Jacó. E Jacó ali e Labão fizeram um acordo. E Jacó ficou mais um tempo lá com ele. E esse acordo, meus irmãos, foi o seguinte, é o que nós lemos no texto. As ovelhas que nascessem malhadas, salpicadas e listradas, com essa marca na pele, seriam de Jacó. Eles fizeram um acordo de que Jacó iria cuidar do seu rebanho. Então, a partir do momento em que nascessem novas ovelhas, essas ovelhas salpicadas, listradas, malhadas, elas ficariam com Jacó. E as outras ovelhas que criassem, aquelas que tinham uma pele uniforme, ficaria com Labão. Ou seja, aquele animal que só tinha apenas uma cor na pele. Nós não precisamos ser agropecuaristas ou então pecuaristas, entendedores de animais, para entendermos que a maioria dos animais que tinha apenas uma pele uniforme, elas são a maioria. Elas são a maioria. Nós podemos viajar aí por esse Goiás e vermos quantos Nelores tem nos pastos. E a gente vê o gado Nelore apenas com uma cor apenas. Então é difícil de se ver um Nelore com 3 cores, com cores diferentes. Não tem.
Então Jacó aqui, ele fez um acordo de risco, um acordo em que ele talvez poderia levar muitos prejuízos. E aqui, meus irmãos, nós podemos tirar um pouco para a nossa realidade. Eu fico vendo aqui, irmãos, algumas questões dentro desta passagem e que nós podemos aprender muito. A primeira coisa que eu posso ver diante desses dois rebanhos é que muitos de nós, talvez, podemos estar no pasto de rebanho do pastor Labão. Um rebanho que pode sim amar muito a Deus, que podem estar debaixo da graça de Deus, mas estão debaixo de uma liderança que não tem amor pelo seu rebanho, não tem cuidado pelo seu rebanho, não direciona o seu rebanho, só quer alimentar o ego desse rebanho. O curral está cheio, mas não tem raiz. Não tem aquela real vida para com Deus. Não estão cumprindo o chamado de Deus. Mas existem aqueles, muitos de nós, que eu quero dizer, da Igreja Universal, irmãos, da Igreja de Jesus. Muitos de nós também podemos estar no rebanho de Jacó. Pessoas que estão sendo trabalhadas por homens e mulheres de Deus, que sabe o que é chamado, que conduz o seu rebanho numa direção certa, no caminho certo, que tem raiz, que tem vida, que reflete sim a glória de Deus, e que não estão apenas preocupados em multiplicar, mas estão preocupados em deixar marcas de Cristo na vida desse rebanho. Então existem esses dois rebanhos. E creio eu, irmãos, que a igreja, ela precisa caminhar com o rebanho de Jacó, para fazer aquilo que o próprio Jesus ordenou. Aquilo que tem que ser igreja, a identidade da igreja. Então Jacó aqui tinha um desafio nas mãos, irmãos. Um grande desafio nas mãos. Fazer o seu rebanho crescer na contramão do natural. Fazer do seu rebanho crescer na contramão do natural. E é um grande desafio nos dias de hoje. Se nós olharmos para esses dois rebanhos, o maior número de rebanho, se a gente olhar com os olhos naturais, é o rebanho de quem? É de Labão. Curral cheio, mas não tem raiz. Agora a igreja de Jesus, ela precisa andar no rebanho de Jacó. Então o que Jacó fez? Ele contou com a graça de Deus, com a inspiração dada por Deus. E nesse texto aqui nós podemos ver que Jacó, o que aconteceu ali naquele rebanho foi algo sobrenatural. E nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Para que o rebanho, um grande rebanho, venha fazer parte do rebanho de Jacó. Porque está tendo hoje, nos dias de hoje, uma luta entre os evangelhos pregados na nossa geração. Hoje tem sido pregado um evangelho sem cruz, e outras denominações pregam o evangelho com cruz. E quais são as ovelhas que não sabem muito bem disso?
Para onde que elas vão caminhar mais? Com maior ânimo, com maior intensidade? É lógico que é a igreja que caminha sem a cruz. E é por isso, irmãos, que nós precisamos contar com a graça de Deus, com o sobrenatural de Deus. E é por isso que a igreja precisa orar. Por isso que a igreja precisa se revestir com a autoridade e com o poder do nosso Senhor. Então o que Jacó fez? Ele entrou no meio do mato. Ele colheu varas verdes. Interessante isso. Guarda no seu coração, varas verdes. Eu acho interessante que Jacó aqui, ele gastou tempo com as varas, em vez de gastar tempo com as ovelhas de uma forma geral. Ele gastou tempo com essas varas e ele trabalhou essas varas. E ele fez marca nessas varas. Depois de gastar tempo com as varas, ele pega essas varas e ele finca essas varas num lugar estratégico, para que o rebanho pudessem ver essas varas de uma forma que chamasse a atenção delas. Então, o que Jacó fez? Tinha aquele filtro d'água, aquela caixa d'água, aonde o rebanho chegava lá para beber a água. E quando esse rebanho chegava diante desse bebedouro de água, o que eles viam? Essas varas. Então esse era o cenário ali daquele lugar. Ele fincou essas varas do lado do bebedouro. E o que nós lemos aqui, você entendeu? E quando as ovelhas chegavam neste bebedouro, havia um clima de romance ali, irmãos. Ali havia um clima de romance. Começava a ter um negócio ali meio, né? E essas ovelhas, elas começavam o quê? Olhavam para a vara, olhava para a água, só faltou aquela música romântica, e começava o quê? A namorar. E depois desse namoro, essas ovelhas iriam o quê? Na medida de que elas ficavam prenhas, nascia um novo rebanho. Então tinha um clima ali, né, de romance. Um clima em que havia multiplicação. Uma coisa bacana de se ver. Eu fico vendo Jacó olhando para aquele lugar. Falo, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Mas você sabe o que eu acho mais maravilhoso ainda, irmãos? É que quando essas ovelhas, né, se faziam aquele namoro, o que ia nascendo, fruto desse namoro, eram ovelhas malhadas, salpicadas, listradas. E o rebanho de Jacó começou o quê? A prosperar. E eu acho engraçado que aquela vara ali foi um instrumento da graça de Deus, do milagre de Deus, do poder de Deus, na vida de Jacó, por intermédio dessas ovelhas, irmãos. Essas ovelhas, elas olhavam, e ali eles namoravam e concebiam algo sobrenatural. Algo que não tinha condições de ser uma coisa real. E Jacó dá essa direção para nós. E nós, como igreja, nós temos um grande desafio nos dias de hoje. Porque a única forma de mudarmos a fibra moral da nossa nação, irmãos, é que o rebanho de Jacó se multiplique. Amém? Por isso, vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Amém? A única forma de mudarmos a fibra moral da nação é que o rebanho de Jacó se multiplique. Porque a moralidade do povo hoje está perdida, irmãos. Hoje, o mundo está impactando
o modelo de ser igreja. Você vê hoje jovem fazendo coisas erradas achando que é normal. Adultos hoje fazendo coisas erradas achando que é normal. Estão vivendo um evangelho sem cruz. E o pior é que eles estão sendo ensinados que eles estão no caminho certo. Porque Deus, Ele ama as pessoas do jeito que elas são. O amor de Deus perdeu o padrão, irmãos. Não existe mais padrão bíblico sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus. E as pessoas têm perdido estão sem essa moral de saber o que é ser cristão. E nós, como igreja, irmãos, precisamos investir em vidas para carregar as marcas do Cordeiro de Deus. Estão precisando nascer ovelhas que precisam carregar a cruz de Cristo. E como nós vamos alcançar essa verdade? Como nós vamos fazer? Qual é o processo? Nós temos que fazer o que Jacó fez, irmãos. Nós temos que participar do processo que Jacó desenhou para nós. Porque aqui houve um desenho aqui de Jacó para todos nós. A Bíblia fala que Jacó colheu varas. O que significa essas varas, irmãos? Ele se preocupou em investir em referências para o rebanho. A vara ali, irmão, era uma referência para o seu rebanho. E através dessa referência, Deus começou a agir na vida desse rebanho. E foi exatamente o que Jesus fez. O que Jesus fez? Quando Jesus começou seu ministério, Ele gastou tempo formando referências, criando modelos, para que o modelo que Ele criasse, influenciasse e depois multiplicasse. Foi assim como Jesus fez. E eu vejo assim, o plano de Jesus foi ambicioso, não foi, meu irmão? Jesus começou ele só. E de repente ele chama só algumas pessoas ali, lá na Galileia. E começou a trabalhar, a caminhar, a ensinar, a mostrar coisas. Porque o plano de Jesus, real de Jesus, foi criar a igreja, irmãos. E esse plano de Jesus, essa instituição chamada igreja criada por Jesus, foi um plano ambicioso, mas era a visão que ele tinha. Mas Jesus, nesse pouco tempo que ele teve de ministério, o que ele fez? Em vez dele preocupar com multidões, ele começou a procurar homens que eram varas verdes para junto de si. Jesus fez desses homens a sua prioridade. Jesus, sim, ele ensinava, ele curava, ele libertava multidões. Mas o discipulado, o ensinamento, ele pegou 12 pessoas para junto de si, que eram consideradas varas verdes. E trabalhou nelas, para que eles pudessem servir como referência para essa multidão. Então Jesus, irmãos, começou a trabalhar na vida desses homens com processo e com propósito. A gente nunca pode esquecer que discipulado, ele tem duas formas de se fazer. Através de processo e com propósito. Não existe outra forma de fazer discipulado. Então ele chamou esses homens para um relacionamento, que eu traduzo aqui
como discipulado. Meus irmãos, discípulo não se acha, não se rouba. Entenda que discípulo se faz. Guarda isso no seu coração. Você não acha discípulo pronto. Discípulo você faz ele ser discípulo. Quero que vocês entendam essa palavra que eu estou direcionando aqui para a igreja. Você foi chamado por Cristo. Não é por igreja, não é por pastor. Você foi chamado por Jesus para ser discípulo e fazer discípulo. Esse foi o chamado de Cristo para a sua igreja. Não tem outra forma de ser igreja. Não existe uma forma de ser apenas o único modelo padrão de Jesus para ser igreja é você ser discípulo e fazer discípulo. Jesus não se reuniu num templo como esse. É lógico que os padrões foram mudando ao longo do tempo. Mas o padrão chama-se relacionamento. Com processo e com propósito. Foi isso que Jesus fez. Então, meus irmãos, essa é a realidade para a igreja. Não existe outra forma, não tem plano A, só existe um plano. É o plano A, não existe plano B, plano C, plano D. E hoje, nesses dias de hoje, infelizmente, nós podemos ver que as pessoas fazem de tudo. Várias coisas, situações diferentes para arrebanhar a gente. Mas a única forma de ser igreja é você se relacionar. Ter relacionamento com os irmãos. Então Jacó deixou aqui alguns elementos importantes no conceito dessa arte de fazer discípulos. Tá? E tem tudo a ver com as varas. Tá bom? Não deixem as varas saírem da sua mente e do seu coração. Vamos ler aqui novamente o versículo 37, que diz: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. São 3 árvores aí, irmãos. Ele pegou varas de cada uma dessas árvores. E depois que ele pegou essas varas, ele removeu a casca dessas varas, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Aí estão os elementos importantes no conceito dessa arte de fazer discípulos, como Jacó está nos direcionando aqui. O primeiro conceito que nós podemos destacar aqui para fazer discípulos é maleabilidade. É o conceito da maleabilidade. O conceito de maleabilidade é ser o quê? Maleável. Uma coisa transformável, que aceita mudanças. É aquela vara que não é rígido. Eu quero que vocês coloquem no coração de vocês que vocês hoje aqui são varas. Vocês são as varas que estão sendo preparadas por Jesus. Que Jesus quer trabalhar. E o processo de discipulado, irmãos. O processo para se tornar um discípulo. O discípulo precisa ser maleável. Então Jacó aqui pegou varas verdes. Porque eram fácil de se mexer. E fez com elas o que ele queria fazer. E assim Jesus também trabalha nesse processo. Jesus, ele quer pegar as nossas vidas e fazer de nós aquilo que nós precisamos ser, irmãos. E Jesus, ele não consegue trabalhar com aquelas varas rígidas. Ou seja, com aqueles religiosos que são pessoas cheias de si. Pessoas que já têm um coração formado, a sua doutrina formada do seu egocentrismo. E dizendo assim, não, peraí, eu sou desse jeito e pronto, acabou. Eu não mudo, eu não jejuo,
Eu não oro. Eu não preciso disso. Eu não preciso de me envolver com a igreja. Eu não preciso fazer discípulo. Eu não preciso. Jesus corre desse tipo de gente, irmãos. Porque essas pessoas são religiosas. Elas já têm dentro da sua mentalidade um padrão que não cabe ao evangelho. Que Jesus ele não entra. Ele não consegue entrar. Porque o ego da pessoa é tão grande que ela não consegue viver esse padrão. Então Jesus, da mesma forma como Jacó fez, ele procurou varas flexíveis. E um discípulo, para ser um discípulo de Cristo, ele precisa ser o quê? Flexível. Uma vara flexível, irmãos, ela tem condições, ela dá liberdade de ser transformada, de ser removida, de ser mudada. Esse é o primeiro ensinamento de que Jacó nos dá aqui, esse conceito de maleabilidade. O outro conceito, voltando lá no versículo 37, eu quero que esse versículo 37 fique na mente e no coração de vocês. Tomou então Jacó varas, vamos ler todos juntos, varas verdes de aveleira e de plátano. Vamos repetir, de álamo, de aveleira e de plátano. Essas varas, irmãos, não eram iguais. Então Jacó está nos mostrando aqui, a palavra está nos dizendo aqui, que existe um conceito da diversidade. Diversidade. Elas não eram iguais. E elas não precisavam ser iguais. E louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Porque muitas vezes nós pensamos que para sermos discípulos, a gente precisa ser igual a uma outra pessoa. Nossa, eu preciso ser igual a fulano de tal. Eu preciso ser igual a pastor tal. Eu preciso ser igual ao cantor tal. Eu preciso ser igual a Jesus. Meus irmãos, não tem necessidade. Você precisa ser apenas você. O discipulado, meus irmãos, não é uma formação de crentes em série. Não é. Discipulado não é quando você imita alguém. Discipulado é uma transferência de marcas. Apenas isso. Você não precisa ser igual a mim para você ser um discípulo. Você só tem que carregar os meus padrões naquilo que eu consigo passar para vocês. É isso que é o princípio. O discipulado, meus irmãos, não é uma personalidade. Ele é uma marca. É uma marca que você tem que seguir. É as marcas de Cristo. Você não precisa ser igual a Cristo, falar como Cristo falou. Porque cada um de nós temos as nossas personalidades. Cada um de nós temos, a nossa natureza. E é diante da sua natureza que Deus vai te usar. É do jeito que você é que Deus vai te usar. E isso é transformador, irmãos. Por quê? Porque Ele não coloca, Ele não seleciona ninguém. Porque esse chamado ao discipulado é para todos. E Ele conhece todos. E Ele sabe a qualidade de todos. Ele sabe exatamente o que você pode ser. E isso é maravilhoso. É assim que cresce o corpo de Cristo. Então é assim, irmãos, que Deus trabalha. Amém? Vocês estão comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ser extrovertido ou não. Para quem tem intimidade comigo, vocês não sabem o tanto que eu sou extrovertido aí fora, irmãos. E aqui eu sou introvertido. O povo não sabe, mas até hoje eu fico com a mão gelada. Até hoje eu tenho medo de estar aqui no púlpito. Até hoje eu tento falar algumas coisas que eu não consigo falar. Mas Deus usa eu desse jeito. É dessa forma.
E eu creio que Deus vai usar a vida de vocês também, irmãos. É assim que Deus age. Terceiro conceito do discipulado, transformação. Versículo 37 continua. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu o quê? A casca. Removeu a casca. Jacó tomou as varas diferentes e lhes removeu a casca. Meus irmãos, nós fomos alcançados por Cristo. Nós fomos umas varas nas mãos de Cristo e nós não tínhamos o quê? Marcas. Ele precisou o quê? Cavucar, arrancar as cascas, para que nós pudéssemos nos tornar o quê? Novas criaturas, novo pensamento, nova forma de agir, nova forma de ser. É assim que os discípulos começam a ser discípulos. Quando Jesus ele começa a arrancar cascas de nós, vai tirando aquilo que está impedindo o fluir dele sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo, amém? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas existem algumas cascas na nossa pele que a gente não deixa o fluir do Espírito Santo de Deus agir em nós. Você já reparou que às vezes a gente pede amor? Deus, me ajude a amar mais. Esse amor já está dentro de nós, irmãos. Pelo Espírito Santo de Deus que foi otorgado a nós, nós já temos o amor. Quantos de nós pedimos paciência? Com filhos, com marido, com esposa, no trabalho. Essa paciência já está dentro de nós, irmãos. E para fazer discípulos, isso precisa ter amor, precisa ter paciência, precisa ter esses frutos do Espírito para fazer discípulo. Foi o que Jesus fez. Porque Jesus ele lhe deu ali com um monte de um bando de gente difícil. O mais sensível ele era Pedro, não era, irmão? Não era. Um homem difícil. Mas Jesus teve paciência. Ele amou. Ele amou Pedro. Até o final. E ali, ele foi formando Pedro como discípulo. Foi formando aqueles homens, aqueles 12, e não só os 12, mas aquele rebanho pequeno que estava com ele. Algumas mulheres que estavam com ele, para serem discípulos. Então Jesus, a pessoa de Jesus é o modelo padrão de ser um discipulador. E Jesus fez exatamente o que Jacó fez com as varas. Ele tirou as cascas, ele foi tirando as cascas dos seus discípulos. Vocês lembram da história? Os discípulos reunindo ali no cenáculo dizendo, quem era o maior? Jesus ele quebrou as pernas deles. O maior é aquele que serve. Não é aquele que conhece mais. É aquele que serve. Meus irmãos, você não sabe a potencialização que você tem na sua vida de ganhar almas. Através da forma da pessoa que você mesmo é. É só você despertar, tirar essas cascas que você tem, para que o Espírito Santo de Deus venha fluir fora da sua vida, fora daquele que está interno, mas isso precisa ser externalizado, para fora, de dentro para fora. Deixa Deus te usar. Eu sei que o discípulo, ele só cresce com dor.
transformação gera dor, mas vale a pena. Quarto, para encerrarmos. Conceito, exposição. No versículo 37, a Bíblia fala: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. O que significa aqui, irmãos? Essas varas já estavam prontas. Jacó fincou as varas num lugar para que houvesse uma multiplicação, na medida que essas varas tinham ficado prontas. Essas varas, elas tinham sido tratadas. As cascas tinham tirado delas. E essas brancuras significam que essa vara já estava pronta. A vara ficou pronta. Eu vejo aqui esta manhã, muitas varas que estão prontas. Varas que estão brancas, para partir para essa missão do discipulado. De você falar do amor de Cristo. De você chegar diante de uma pessoa e começar a caminhar com uma pessoa. E falar do amor de Cristo. Que está sobre a sua vida e que também pode alcançar a vida dessa pessoa. A igreja de Cristo precisa caminhar dessa forma. Esse processo todo dessas varas, meus irmãos, e esse processo todo que Jesus fez diante dos seus discípulos, concernente a essas varas, foram para expor essas pessoas. Expor essas pessoas. Ide e pregai o evangelho para todas as nações. Ide e pregai o evangelho para todas as nações. A palavra de Deus para nós essa manhã. Quem tem o desejo de ser a igreja de Jesus e aplicar aquilo que é a missão de Jesus para todos nós? Essa é a resposta que você deve dar no seu coração diante de Deus. Você deve chegar diante de Deus essa manhã dizendo assim: eu entendi o que é ser igreja. Ser igreja é ter uma missão. É caminhar numa direção. É caminhar numa direção que o próprio Cristo direcionou. E nós temos orado aqui, igreja, meus irmãos, como igreja de Nova Vida, que nós queremos caminhar nessa missão. De fazer discípulos. Mas de fazer discípulos de Cristo. Que carregam a cruz. Que amam a Deus. E que amam as pessoas. Não tem outra forma de ser igreja, a não ser amar a Deus em primeiro lugar. E depois amar as pessoas. E como é que nós amamos as pessoas? Colocando as marcas de Cristo na vida dessas pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, todos nós temos um chamado. E eu louvo a Deus. Porque Deus, Ele tem feito de nós aqui um rebanho que tem crescido aos poucos, mas com solidez. Com solidez. Pessoas que entenderam o que é ser igreja de Cristo. Eu queria que você nesse momento, nós passamos já um pouquinho do horário, mas investisse
o seu tempo, o seu coração na presença de Jesus. Como é que está a sua vida? O que você pretende como cristão? O que você pretende ser? Você quer a igreja? Você quer ser a igreja de Cristo ou a igreja que seja apenas sua mesmo? Converse com Ele, Ele está aqui. Ele apenas nos mostra a direção. E o que é maravilhoso em Jesus é que Ele quer nos mostrar aqui que todos nós servimos para sermos líderes. Todos nós temos um chamado. A liderança não é você pensar que está aqui à frente no púlpito, mas uma liderança na vida de uma pessoa, na vida de alguns. Talvez você esteja aqui, o Espírito Santo de Deus quer tocar no seu coração. Talvez o Espírito Santo de Deus quer colocar algo novo no seu coração. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja querendo mudar a sua mentalidade, o seu coração. Oh Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, igreja do Senhor, igreja que tem o desejo de se cumprir, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor deu uma missão para a igreja cumprir. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, a vencer, Pai, muitas vezes aquilo que tem interrompido o propósito que o Senhor tem para todos nós. Tire de nós, Pai, um coração que não reflita a Tua glória. Tire de nós todas as mazelas, todas as culturas, toda a nossa forma de pensar. Mas que o Espírito Santo venha trazer um fluir novo em nossos corações, para que nós sejamos uma manifestação viva do Teu reino, Senhor. Eu quero apresentar a vida de cada um aqui, Senhor, sabendo que eles não estão aqui esta manhã por apenas estar, mas o Senhor os trouxe, e o Senhor quer colocar marcas que talvez eles não tenham ainda. Em nome de Jesus, nós contamos com a graça do Senhor, nós contamos com o poder do Senhor, e nós como igreja, nós temos apenas um desejo, é de fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Aquilo que o Senhor direcionou para a igreja fazer. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que agrada o Teu coração. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que reflete a Tua glória. Nós queremos, ó Pai, serem testemunhas vivas, Pai, do Teu poder sobre nós. Nós queremos refletir, nós queremos ser o sal, a luz deste mundo. Nós queremos ser igreja, Senhor. Ser a igreja de Cristo. Portanto, ó Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o poder do Senhor esteja sobre cada vida aqui, tirando aquilo que precisa ser tirado e colocando aquilo, Pai, que precisa ser colocado na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.